Olá, pessoal. Vamos dar início, então, ao segundo dia do primeiro ciclo de palestras jurídicas Unifacear. Nós estamos organizando este evento, eu e a professora Miriam, né, em razão desse tempo de pandemia, do Covid-19, né, já que não conseguimos nos encontrar nas palestras presenciais, então estamos aqui para continuar em contato com vocês, né, enfim, poder complementar as atividades de vocês. Na semana passada, na quinta-feira, quando nós iniciamos, tivemos várias palestras proveitosas, muitas muito conectadas com os temas que os alunos estão vendo em sala de aula, né? A exemplo daquela de federalismo do Marcelo, que complementou bastante o que o pessoal está vendo em Constitucional 1. Então, a gente fica muito feliz, né, com os nossos palestrantes convidados aqui, que estão complementando os conteúdos dos nossos professores também, né, e estão só agregando, como sempre, novas discussões, novas interações. Eu vejo aqui que já tem bastante gente, né, já tem 23 pessoas, possivelmente aí vai ter mais gente entrando nos próximos minutos. É uma alegria muito grande estar aqui, então. Bom, para quem não me conhece eventualmente, né, eu sou a coordenadora Camila, do curso de Direito do Campus Araucária. Sou doutora pela PUC, Paraná em Direito e mestre pela PUC São Paulo, professora, advogada, enfim, né? Mas acho que a maioria por aqui, pelo menos pelos nomes que eu estou vendo, já me conhecem. A professora Miriam, que está aqui conosco e que também está organizando o evento, é doutoranda pela PUC, é professora da casa, da Unifacear, né, em Direito Ambiental, Processo do Trabalho, Processo Constitucional atualmente também, né, a nossa brilhante professora, e ela também organiza esse evento comigo. Desde já eu gostaria de dar as boas-vindas para a nossa primeira palestrante, a Bruna Ziliotto, né, que é mestranda pela PUC Paraná, pesquisadora, enfim, e vai falar um pouquinho sobre direito das famílias com a gente. E, desde logo, já passo a palavra para a professora Miriam, então, né, conversar um pouquinho com vocês sobre o evento e apresentar também a Bruna. Aqui é a professora Miriam e a nossa palestrante de hoje é a Bruna Antunes Ziliotto e o tema da palestra dela é Relações Familiares em Tempos de Coronavírus. Vamos então agora ao currículo da nossa palestrante. A professora Bruna é mestranda em Direito pela PUC Paraná, é pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, é graduada em Direito pela Universidade Positivo e é membro de 2 grupos de pesquisa, o Virada de Copérnico, do PPGD da Universidade Federal do Paraná, e o GRAED, Grupo de Estudos de Análise Econômica do Direito do PPGD da PUC. Além disso, ela é associada ao IBDFAM, é advogada e ela tem experiência na área do direito, com ênfase em direito civil e empresarial, família e sucessões. Então, retomando, o tema da palestra da professora Bruna é Relações Familiares em Tempos de Coronavírus. Professora Bruna, explique para a gente o que o coronavírus pode afetar nas nossas relações familiares. Então tá, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a Unifacear pelo convite, em nome da Camila e da Miriam, que são 2 excelentes professoras, advogadas e colegas do PPGD da PUC. Então, muito obrigada pelo convite, meninas, fiquei muito feliz. E muito feliz, principalmente por esse tema, que é um tema que eu gosto tanto de pesquisar, e já estou há um tempinho pesquisando, que é o direito das famílias e sucessões. E agora, com a chegada do coronavírus, algumas relações familiares tiveram certas complicações e certos impactos por conta do coronavírus. Eu separei aqui para a gente conversar 3 tópicos, né? Como o nosso tempo é escasso, eu dividi a apresentação em 3 tópicos que, ao meu ver, foram os mais impactados. É o direito de convivência, a questão dos alimentos e a questão de negócios jurídicos virtuais, que eu vou falar especificamente do testamento e do casamento. Então, vamos lá. Sobre o direito de convivência, o direito de convivência familiar, ele é previsto constitucionalmente nos artigos 226 e 227 da Constituição Federal, e é um direito extremamente importante porque ele garante aos filhos, aos pais, aos avós, a todos os parentes que compõem uma relação familiar, o direito de convivência, né? Esse direito de convivência é importante tanto para o regular desempenho e crescimento de uma criança, quanto aos avós, quanto aos pais. É um direito inalienável
Até então, né? Por que até então? Porque com a chegada do coronavírus, direitos que eram muito bem estabelecidos no direito de família e sucessões, eles têm que ser relativizados. Não sei se relativizados é a palavra certa, mas readaptados. Eles têm que ser adequados a essa situação. Então, antes, um direito de convivência que era supremo, era constitucional, agora ele tem que ser repensado diante do coronavírus. O coronavírus impôs barreiras sociais, né? Barreiras de isolamento e distanciamento social que não podem ser ignoradas. Então, de um lado, a gente tem o direito de convivência e do outro a questão da saúde pública, que nesse momento, me parece que a saúde pública tem um peso maior por conta dos reflexos, né, e dos impactos que ela toma, que são de âmbito nacional, regional, enfim. Então, como que a doutrina e a jurisprudência têm enxergado essa questão da convivência familiar? Muitas crianças, vou dar o exemplo aqui mais comum, né? Embora não seja só essa a realidade, o exemplo mais comum é pais separados, os filhos moram com a mãe e tem a guarda compartilhada com o pai. Como que funciona essa questão das visitas no momento de coronavírus? Parte da doutrina, liderada pelo professor José Fernando Simão, da USP, defende que as visitas têm que ser suspensas. Então, o professor Simão, inclusive, fez uma live muito interessante semana passada, dizendo que nós estamos em um momento de escolhas trágicas. Não existe aquele direito de família anterior em que todos saem ganhando, né? Nós estamos em um momento de perde-perde. Então, infelizmente, na posição do professor Simão, se o filho, no caso, mora com a mãe, a visitação do pai, tanto do pai se deslocando à casa materna, ou do filho se deslocando à casa paterna, está suspensa. Ou seja, ela não deve ocorrer. Esse posicionamento é acompanhado por parte da jurisprudência. Estava olhando agora de manhã alguns julgados em segundo grau, então alguns tribunais têm apoiado essa decisão, dizendo que, olha, a visitação, o direito de convivência, ele está suspenso na forma tradicional, mas o que os pais, né, enfim, os avós, quem tiver esse direito de convivência tem que fazer é estimular os meios alternativos, ou seja, fazer uma reunião no Zoom, fazer uma chamada via Skype, videoconferência, FaceTime, enfim. Hoje em dia, com o tamanho da tecnologia que está à nossa disposição, dizer que não quer ver o filho ou se relacionar é uma desculpa, porque a tecnologia está aí, né, do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, tem uma jurisprudência super atualizada que vocês podem acompanhar diariamente, para quem tiver interesse, e eles alimentam ali, de acordo com tópicos, tudo que tem saído dos tribunais diariamente a respeito de coronavírus. Então, esse material é super acessível para todos e fica aí a dica para quem tiver interesse em estar bem atualizado. Mas, retomando, então, tem essa parte da doutrina da jurisprudência, que são a favor de uma suspensão do convívio familiar, e outra parte que é a favor, não de uma suspensão, mas de um convívio balanceado. Então, qual que é esse entendimento? Que deve ser adotado um regime de visitas parecido ao regime de férias, em que nas férias escolares, a criança geralmente fica metade com o pai, metade com a mãe. Então, agora, em tempos de coronavírus, que entende-se como férias, a criança pode ficar 15 dias na residência, que for a residência fixa dela, nesse exemplo que eu estou dando aqui, que é materna, todos os cuidados de transporte, higienização, máscara, para que a criança fique 15 dias na residência paterna. Assim, o convívio familiar não estaria tão comprometido. E, por exemplo, o pai que mora em outra cidade, em outro país, e que o transporte é aéreo ou por ônibus, né, e é um carro e levar, os juízes estão entendendo que fica suspensa a visita, mas depois tem um período de compensação. Então, meu filho ficou 2 meses só com a mãe, então depois o pai vai ter um direito de compensar esse tempo, enfim, que foi perdido, que não pôde estar na companhia do filho. Então,
Resumindo, existem, em resumo, esses dois posicionamentos da doutrina e da jurisprudência, e dois posicionamentos que estão acontecendo aí no dia a dia. Lembrando que nada disso impede, né, se os pais, os genitores, tiverem um bom relacionamento, eles possam estabelecer um regime ali transitório entre eles sem ter que levar para a justiça. Então, o ideal seria uma negociação consensual, mas como ela nem sempre é possível, muitas vezes vão aos tribunais. E agora, nesse ponto, para finalizar, qual a minha opinião como advogada, né, militante nessa área de família? Eu sou super a favor de uma convivência familiar equilibrada, né, com todos, não só com pai e mãe, mas também com avós, com padrinhos, com outros membros da sociedade, plenamente saudável. Porém, eu tendo a pensar um pouquinho mais pro lado do professor Simão, né, no sentido de que as visitas devem ser suspensas por um determinado período. Porque, querendo ou não, quando a gente autoriza, né, essa circulação de pessoas, por mais que seja do pai levar o filho para a casa do outro genitor, a gente não sabe como as pessoas vão levar, quão a sério isso vai ser levado. Então, ao mesmo tempo que vão ter pessoas que vão fazer o transporte da forma mais isolada possível, utilizando máscara, álcool gel, enfim, tem pessoas que não tomam esses cuidados e depois a criança que saiu de uma casa e foi para outra, por mais que a criança, né, o risco dela vir a adoecer seja menor, ela é um alto vetor de contaminação. E essa criança pode vir a contaminar o outro genitor, que o outro genitor vai sair para ir no mercado, para ir trabalhar, pode acabar levando a doença. Ainda que com todos os cuidados, essa forma de disseminação, ela acaba sendo permitida quando essa convivência familiar é flexibilizada. Então, eu considero mais interessante fazer um período de suspensão, que a criança fique só em uma residência com um genitor, e isso seja ajustado para compensação futura, mas, né, existindo decisões conflitantes nos tribunais, eu acho que temos que aguardar isso chegar no STJ, né, e para a gente poder ter um posicionamento um pouco mais concreto. Mas a situação atualmente é a seguinte. E outra questão interessante com relação à convivência é se o filho, por exemplo, tiver pai e mãe que são profissionais da saúde. Então, o pai e a mãe trabalham em hospitais, estão diretamente em contato com o vírus ou com pelo menos um risco de contrair o vírus. O que fazer com o filho? Né? Nessa situação, a recomendação é que o filho passe esse período com os avós, com os padrinhos, com algum familiar que possa cuidar do filho, né, nas melhores condições possíveis, mas que mantenha a criança afastada desse risco de conviver com o vírus. Então, o princípio do melhor interesse da criança, que é um princípio constitucional, um princípio internacional, que vem de convenções internacionais, ele deve ser sempre observado. Então, neste momento, o melhor interesse da criança é a preservação da saúde da criança e, consequentemente, de evitar uma transmissão para os seus parentes, né? Principalmente para os seus avós, pessoas mais idosas que tendem a ser um grupo de risco. Então, nesses casos, a recomendação é que a criança altere sua residência. Isso, novamente, pode ser feito judicialmente ou extrajudicialmente, mediante consenso, né, dos envolvidos e dos genitores. Então, para essas crianças que estão, né, que os pais têm contato diário com o vírus ou com pacientes que podem contrair o vírus, é recomendável que a criança não fique nesse lar ou nessa residência onde os pais estão, enfim, dormindo, né, e tendo sua rotina. Vou passar agora para o tópico de alimentos, daí depois a gente faz uma rodada de perguntas, não sei como vocês querem fazer. Pode ser? Então, com relação aos alimentos, né? No direito brasileiro, os alimentos, que são a velha pensão, né, a pensão alimentar, que um pai tem que pagar por um filho, ou um filho para um pai, ou um avô para o neto, e vice-versa, os alimentos, eles dependem do binômio, necessidade e possibilidade. Então, quando o juiz fixa alimentos, ou quando até as partes acordam extrajudicialmente alimentos, elas devem sempre observar a possibilidade de pagamento de quem está efetuando, do devedor alimentar,
e a necessidade do alimentando, a necessidade de quem recebe aquela prestação. Então, a partir desse binômio necessidade e possibilidade, é fixado um patamar adequado para a situação específica do alimentando. O que acontece? Existem muitas pessoas, isso inclusive já chegou de dúvida para mim e alguns outros colegas já compartilharam, que o devedor alimentar do dia para a noite, agora estamos em coronavírus, não vou mais pagar pensão, né? Minha empresa não está indo muito bem, estou com medo do que vai acontecer, não vou mais pagar pensão. Gente, pelo amor de Deus, não está escrito em pode simplesmente parar, né? Simplesmente cessar a sua obrigação em momentos de coronavírus, né? Muito pelo contrário. Nesses tempos de crise, então a obrigação tem que ser honrada mensalmente da forma em que for acordada e não existe isso de simplesmente parar de pagar. Então, não estou dizendo que não sou sensível, né, a situações do devedor que sofreu algum prejuízo financeiro. Claro que não. Mas essa cessação abrupta não existe no direito, tá? Isso não está sequer em discussão. Então, qual que é o recomendável a fazer? Por exemplo, uma mãe que paga pensão para um filho que mora na residência paterna. A mãe paga pensão, ela é profissional liberal e ela teve uma queda na sua receita. O que ela pode fazer? Tirar esse valor da prestação alimentar. Então, essa renegociação, essa revisão da pensão, ela sempre tem que estar amparada com provas. Então, adianta o devedor alimentício dizer, olha, estamos no meio da crise, tá, né, o país inteiro está numa crise, a economia numa crise globalizada, então vou diminuir meu pagamento de pensão. Não. Existem muitas profissões, existem muitos trabalhos em que as pessoas estão sendo igualmente remuneradas, como é o caso de servidores públicos, por exemplo, ou até de certas pessoas que tiveram um aumento na sua receita. Né? Em empresas de delivery, por exemplo, já saíram diversas pesquisas e matérias dizendo que tiveram um aumento nas suas receitas. Né? As pessoas estão consumindo mais o serviço de delivery. Então, não é bem assim, não é só porque o mundo está numa crise econômica global que automaticamente a pensão tem que ser reajustada. Então, é preciso que o devedor comprove a situação peculiar que ele está vivendo, né? Comprove que teve uma diminuição na sua receita, que seu trabalho foi abalado ou que perdeu o emprego numa situação mais drástica, e que isso, juntamente com a necessidade do alimentando, possa ser fixado um novo patamar para essa pensão. E o que muitos doutrinadores defendem é que esse patamar seja transitório, né, e por prazo determinado. Então, que o juiz fixe, olha, pelo período de 3 meses a pensão vai estar, vamos diminuir em 50% o valor da prestação mensal, e após 3 meses volte o devedor a se manifestar se sua situação econômico-financeira melhorou. Então, é um caso de estar sempre... É uma situação que exige muito diálogo e muita transparência entre as partes para que ninguém saia prejudicado. E tanto é verdade essa questão que a pensão não pode ser comprometida, mesmo em tempos de coronavírus, saiu hoje mesmo uma decisão de um juiz que mandou penhorar o valor do auxílio emergencial. Então, aquele auxílio emergencial de R$600 que o governo está concedendo para determinadas pessoas, o juiz determinou, ele soube que o devedor, que o pai, estava devendo pensão, né? O credor informou isso no processo, e ele mandou que 40% desse auxílio fosse penhorado em favor do credor alimentar. Então, isso é uma situação que está ocorrendo, que vai, né, ser cada vez mais corriqueira na jurisprudência, mas é preciso que as partes tenham muita consciência e muito bom senso de que não é porque estamos em meio de uma crise que o credor alimentar pode ser prejudicado, né, ou afetado sem uma justificativa plausível. É preciso de um amparo probatório nesse sentido. E com relação à prisão civil do devedor, esse é um tema bem complexo, né? O nosso Código de Processo Civil, em resposta a um anseio social e jurisprudencial, permitiu a prisão civil do devedor. Ou seja, o devedor que estivesse há 3 meses sem pagar alimentos
poderia ter contra si uma ordem de prisão. Prisão em regime fechado, aquela prisão, né, reclusão tradicional. E qual que é a consequência? É uma medida coercitiva, por quê? Eu nunca vi nenhum caso que eu advogo, depois de ser expedida a ordem de prisão, o devedor não ir lá e dar um jeito de pagar a pensão. É muito difícil que o devedor chegue no ponto de ser preso por não ter como pagar. Então, é uma medida coercitiva que faz o devedor ficar com medo, né, de um receio de ser preso, e faz com que ele vá lá e quite suas obrigações alimentares. O problema é que, por orientação do STJ e do CNJ, a prisão em regime fechado está suspensa aos devedores alimentícios nesse período de pandemia. Então, se um pai deixar de pagar pensão para o filho por mais de 3 meses e for decretada, o credor pedir a sua prisão, a sua reclusão, ela não poderá ser em regime fechado, terá de ser em regime domiciliar. Mas, Bruna, isso é uma forma de premiar o devedor, porque ele já está em casa, vai ficar em prisão domiciliar, para ele não muda muito. Gente, infelizmente, sim. Como volto àquela frase do professor Simão, nós estamos vivendo em um momento atípico de escolhas trágicas. Não existe um direito de família ideal que vai, né, garantir a lei o cumprimento da lei de forma tradicional. Não. Então, se o devedor tiver que ficar de prisão domiciliar, mesmo ele estando em quarentena, é essa a realidade. Não se pode permitir que um devedor alimentar vá preso, corra risco de vida por conta da questão dos alimentos, né? Está devendo alimentos. Então, não são escolhas fáceis, não é fácil de aceitar isso, mas, infelizmente, o momento pede escolhas trágicas, né? Inclusive, o projeto de lei 1179 de 2020, que estabelece regras de transição para o direito privado, né, devido ao coronavírus, no seu artigo 22, ele prevê o seguinte: a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no artigo 528 do Código de Processo Civil, deverá ser cumprida exclusivamente sobre a modalidade domiciliar. Então, esse ainda é um projeto de lei, tá? Não está em vigor, essa lei ainda está pendente de aprovação, mas ela já traduziu na lei uma orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. Então, a tendência é essa mesmo, é que, por mais que exista uma questão de dívida alimentar, o devedor não pode ser preso em regime fechado, mas sim em regime domiciliar. E eu vejo que o meu tempo está acabando, tenho mais 3 minutinhos, vou falar rapidamente sobre alguns negócios jurídicos em tempos de coronavírus. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele autorizou a celebração de casamentos por videoconferências. Então, os cartórios podem realizar a celebração de casamento, né, usando as ferramentas virtuais que estão à nossa disposição. E outra questão que tem sido autorizada por alguns tribunais é a celebração de testamento virtual também. Então, por exemplo, um paciente que está internado com coronavírus, não fez testamento, não tem como cumprir com as formalidades de um testamento por escritura pública, de comparecimento em cartório. Ele faz um vídeo, né, como nós estamos fazendo agora, deixando suas disposições de última vontade, né? Deixando algum bem para um familiar específico, deixando algum dinheiro para uma pessoa que ele quiser, enfim, ele faz o que ele quiser com a parte disponível dele da herança. E, embora eu já manifesto minha opinião, seja totalmente de acordo com essas disposições de última vontade virtuais ou com a celebração de casamentos, é preciso que se tenha muito cuidado, porque isso não há previsão legal que autorize esses negócios jurídicos, né? Então, isso pode no futuro ser anulado, pode, né, passar por alguma impugnação judicial. Mas eu acompanho a posição do professor, do professor Rodrigo, que é presidente do IBDFAM, no sentido de que nós temos que flexibilizar esse rigorismo procedimental e processual existente no direito de família. Então, nós não estamos num momento típico e não existe, em regra, nenhum vício de consentimento que pode ser externalizado por uma manifestação em vídeo. Inclusive, é até muito mais seguro. Então,
acredito que essa tendência de atos e negócios jurídicos de família serem celebrados usando mecanismos virtuais seja uma tendência que veio para ficar, inclusive após a fase do coronavírus, né? Não posso dizer com certeza, mas é uma tendência que tende a ficar, porque a tecnologia está aí, né? Não tem como se afastar dela, e ela traz muitos benefícios para nós juristas e operadores do direito. Muito Então, legal. são essas minhas considerações, e fico aberta para perguntas ou considerações de vocês duas. Legal. Bruna, obrigada mais uma vez por participar. Suas considerações foram ótimas. Eu também sou associada do IBDFAM e é muito legal, né, a gente se atualizar por lá, né? Como sempre, então fica a recomendação dos textos e notícias do IBDFAM. Bruna, devido aqui ao adiantado já da hora, eu vou fazer a pergunta da Ariê para ti, tem uma pergunta aqui no bate-papo. Se até puder responder de alguma forma um pouquinho mais rápida, agradeço, só para a gente conseguir cumprir o tempo. Mas parabéns por sua vez e obrigada. Olha só, aqui em Araucária já surgiram alguns processos de pais que solicitaram a suspensão de visitas. Aí surge uma dúvida. Pode solicitar multa em caso de descumprimento? Quem poderia fazer essa fiscalização? Então, o pai solicitou a suspensão das visitas e caso a visita venha a ocorrer, se pode solicitar multa pelo descumprimento. Pode, né? Pode solicitar a multa sim. E a multa quem vai arbitrar daí será o magistrado, né? Um valor por dia ou por ato de descumprimento, vai depender do caso concreto. E a quem cabe fiscalizar isso? Embora cabe ao Ministério Público fiscalizar os processos de direito de família, né? Principalmente se envolverem menor, é preciso que as partes envolvidas comuniquem essa eventual quebra, né? Então, se o pai que solicitou a suspensão, o outro pai acabou vindo na residência, retirando o filho, é dever dele mesmo informar isso no processo para que o magistrado tenha esse conhecimento, né? Então, como a gente está falando em isolamento social, é muito importante o dever de cooperação das partes que venham a comunicar isso no processo. Não tem como o juiz adivinhar que a criança saiu de uma casa e foi para outra, né? Eu enxergo dessa forma. Legal, Bruna. Concordo contigo e com bastante coisa da sua fala, né? Que é bem interessante. Acho que aquela questão da convivência familiar no início, claro que também pode ser analisada aí de acordo com o caso concreto, né? Se é um pai extremamente cuidadoso, se não, tem várias questões aí que eu acho que é a questão que existe mais divergência, mas tendo a concordar com você também. Mais uma vez, muito obrigada. Eu tenho certeza absoluta que essa palestra foi de uma grande utilidade, porque muitos dos nossos alunos fazem estágio na vara de família, das famílias, enfim, em Araucária ou em Curitiba. Muitos têm TCC nesse tema, produzem pesquisa nesses temas, e também outros tantos estão tendo aula de direito das famílias com o professor Kennedy Josué de Greca Matos, que é desembargador e leciona lá no campus Araucária da Unifaciar. E eu tenho certeza que a sua palestra veio a complementar muitíssimo todas essas questões mais atuais de direito das famílias. Então, te agradeço muito, Bruna. E obrigada mesmo. Volte sempre, a casa é sua, você já sabe disso, né? A Bruna já participou de algumas bancas lá comigo, de TCC, e foi uma alegria muito grande tê-la lá na nossa casa presencialmente. Espero que em breve a gente possa contar com uma palestra sua presencialmente no nosso auditório também. Bom, eu vou sem mais... Obrigada. Sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para a professora Miriam se despedir da Bruna e já apresentar o nosso próximo palestrante. Obrigada, gente. Então, perfeito. Inclusive, apenas um adendo bem rápido, é bem interessante a gente analisar essa questão de família pela perspectiva de gênero, porque a maioria das pessoas que estão cuidando das crianças e agora são professoras são as mulheres, e os pais às vezes estão impossibilitados de visitar, mas também de cuidar no final de semana, que seria um tempo às vezes que as mulheres poderiam se dedicar para si mesmas, e ainda agora não querem pagar pensão. Oh, maravilha! A situação das mulheres está bem complicada neste momento, mas é uma pesquisa que fica... Deixa eu até fazer um complemento que eu lembrei agora, né? E parece que tem casais que
para não ficar longe das crianças, e os dois estão em home office, já tem notícia aí de casais que estão voltando a conviver juntos, né? Não amorosamente, mas em razão dos filhos, então também, né? Tudo se redesenha, né, diante da pandemia, né, gente? Tudo, não tem jeito, tudo tem que se reconfigurar. Mas já tive as notícias de casais que estão, então, voltando a conviver sobre o mesmo teto, temporariamente, né? E, então, só complementando, Miriam, ainda tem que aguentar, eventualmente, também o ex-marido em casa, hein? Eu tô brincando, agora é brincadeira, gente. Né? Mas, enfim. Pandemia com o ex. A nossa palestrante na pandemia com o ex, né? Pois é, imagina só. Exatamente. Gente. Então, não, mudando... o Brasil brasileiro. Daqui a pouco vai surgir cada caso que a gente vai dar risada. Vai ter a criatividade das pessoas é muito boa, né? Mas, meninas, eu vou colocar no mudo aqui meu áudio para poder ouvir a próxima palestra. Muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição da Unifacear. Gostei muito de lá as vezes que eu fui. E parabéns pela organização do evento. Obrigada. Beijão. Beijo.